No contexto dos antigos reinos de Israel e Judá, durante um período de intensas mudanças políticas e conflitos, surge uma figura que deixaria um legado inestimável na história religiosa e secular: o profeta Isaías. Sua história se entrelaça com os eventos turbulentos da época, tornando-o uma figura única em meio ao caos e à incerteza. Isaías nasceu por volta do século VI a.C., em um momento crucial para o povo de Israel. Seu nascimento é registrado no primeiro versículo do livro de Isaías, que descreve a visão do profeta sobre Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías era filho de Amós, cuja identidade, além do nome, é pouco conhecida. O próprio nome Isaías é significativo, pois significa Yahweh é salvação ou salvação de Yahweh, refletindo o propósito e a mensagem que ele traria ao seu povo. Ele viveu em Jerusalém, a capital do reino de Judá, em um período de grande instabilidade política e ameaças externas. É provável que Isaías tenha iniciado seu ministério profético durante o reinado de Uzias, um período de relativa estabilidade e prosperidade para o reino. Durante esse tempo, ele teve uma visão no templo, um evento que marcaria o início oficial de sua missão como profeta. Esse relato pode ser encontrado no capítulo 6 do livro de Isaías e oferece uma visão fascinante da experiência espiritual do profeta. A visão ocorreu no ano da morte do rei Uzias, um momento de transição e incerteza para o povo de Judá. Isaías descreve que estava no templo, provavelmente envolvido em alguma atividade religiosa, quando teve uma experiência extraordinária. Ele viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, com a parte inferior de sua veste enchendo o templo. Seres angelicais, chamados serafins, estavam ao redor do trono, clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão majestosa e sagrada, Isaías se sentiu tomado por uma profunda sensação de temor e inadequação. Ele reconheceu sua própria pecaminosidade e a do povo ao seu redor, dizendo: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É importante notar que a percepção da santidade e da glória de Deus trouxe a Isaías uma consciência aguda da fragilidade humana e da necessidade de purificação. Neste momento de angústia e reconhecimento, um dos serafins voou em direção a Isaías com uma brasa viva que havia retirado do altar. Com uma tenaz, tocou os lábios de Isaías e declarou: Isto tocou os seus lábios, agora, pois, a sua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Essa ação simbólica representava a purificação e reconciliação de Isaías com Deus, capacitando-o para o serviço profético ao qual estava sendo chamado. Em seguida, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei e quem irá por nós? E ele respondeu prontamente: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse momento foi crucial, pois Isaías se ofereceu voluntariamente para ser o mensageiro de Deus, aceitando a responsabilidade e o privilégio de proclamar a palavra divina ao povo. Assim, a visão de Isaías no templo não apenas revelou a grandiosidade e a santidade de Deus, mas também transformou profundamente a vida e a vocação do profeta, capacitando-o para uma missão que seria marcada por desafios e revelações divinas. Após a morte do rei Uzias, seu filho Jotão assumiu o trono de Judá. Nesse período, Isaías desempenhou um papel importante como profeta, continuando a sua missão de proclamar as mensagens de Deus ao povo de Judá. Jotão reinou por cerca de 16 anos, e seu governo foi marcado por uma relativa estabilidade política e prosperidade econômica, em parte devido ao legado de seu pai. Durante esse tempo, Isaías alertou sobre a importância de permanecer fiel a Deus e resistir à idolatria e à injustiça social, além de possivelmente aconselhar o rei em questões espirituais e políticas, com o objetivo de influenciar as decisões governamentais conforme os princípios divinos. Apesar da estabilidade durante o reinado de Jotão, sinais de tensão começaram a surgir.
O crescente poder do Império Assírio representava uma ameaça para os reinos vizinhos, incluindo Judá. Internamente, problemas sociais e econômicos aumentavam e a fidelidade do povo a Deus frequentemente ficava em segundo plano. A situação política de Judá tomou um rumo complicado após a morte de Jotão, quando seu filho Acás assumiu o trono. Embora o reino ainda desfrutasse de certa estabilidade política e prosperidade material, Acás logo se mostrou um líder fraco e inseguro, cujas decisões teriam consequências desastrosas para Judá. Com a ascensão de Acás, o reino se viu confrontado com ameaças externas iminentes. O reino do norte, sob o comando do rei Peca, e a Assíria, liderada por Rezim, formaram uma aliança contra Judá, com o objetivo de depor Acás e colocar um governante submisso em seu lugar. Essa aliança planejava instalar um novo rei em Jerusalém, substituindo a dinastia davídica. Diante dessa ameaça, Acás ficou profundamente perturbado e procurou uma solução política, ao invés de confiar em Deus e buscar orientação espiritual. Ele recorreu ao rei Tiglat-Pileser III da Assíria, oferecendo tributos e se submetendo ao Império Assírio em troca de proteção contra Israel e a Assíria. Como profeta, Isaías teve que lidar com as consequências dessas escolhas políticas de Acás. Ele o confrontou, alertando-o contra confiar em alianças com nações pagãs, em vez de confiar na proteção e no poder de Deus. Isaías procurou encorajar o rei a permanecer fiel a Deus e a buscar orientação divina, ao invés de buscar soluções temporárias e políticas para os problemas do reino. Durante o reinado de Acás, Isaías recebeu várias visões e mensagens proféticas que registrou em seu livro. Nos capítulos 1 a 5 de Isaías, ele clamou repetidamente pela necessidade de arrependimento e retorno a Deus por parte do povo de Judá. O profeta denunciou a injustiça social, a corrupção moral e a idolatria que haviam se espalhado pela nação. Isaías alertou que o julgamento de Deus estava se aproximando devido à rebelião do povo, mas também ofereceu esperança de perdão e restauração para aqueles que se voltassem para Deus de coração sincero. Nos capítulos 7 a 12 de Isaías, encontramos a profecia messiânica, onde o profeta anuncia a vinda de um futuro Messias Redentor que traria salvação e redenção para o povo. Isaías também anunciou a vinda de um Messias que traria restauração ao povo de Deus. Ele profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, a quem chamariam Emanuel, que significa Deus conosco. Além disso, o profeta falou sobre o reinado justo e pacífico do Messias, que traria libertação e redenção para Israel. Essas profecias, algumas das mais conhecidas e significativas no livro de Isaías, se cumpriram em Jesus Cristo, o Messias prometido. Apesar dos alertas de Isaías, Acás não deu ouvidos ao profeta e, em vez disso, firmou uma aliança com a Assíria. No entanto, essa aliança logo se transformou em um grande problema para Judá. Tiglat-Pileser III aproveitou a fraqueza de Acás e exigiu que ele se submetesse completamente ao Império Assírio, fazendo de Judá um vassalo da Assíria. Acás foi forçado a pagar tributos cada vez maiores e a seguir as ordens da Assíria, o que minou ainda mais sua autoridade e independência como rei de Judá. Como medida adicional de segurança contra a Assíria, Acás também buscou alianças com o Egito e a Etiópia. No entanto, essa decisão foi vista por Deus como uma falta de confiança em sua proteção, resultando em uma mensagem profética transmitida por Isaías de forma bastante peculiar. Isaías, obedecendo à ordem de Deus, andou nu e descalço como um sinal para o povo de Judá. Essa mensagem profética está registrada em Isaías, capítulo 20, versículos 2 a 4. Deus instruiu Isaías a soltar o cilício de seus lombos e descalçar os pés. Um gesto incomum, pois o cilício era uma vestimenta áspera e desconfortável, usada como sinal de luto ou arrependimento. Ao seguir essa ordem, Isaías demonstrou uma vulnerabilidade e exposição significativas, caminhando nu e descalço, o que chamou a atenção da população e serviu como uma representação visual poderosa da mensagem profética que ele estava prestes a transmitir. Essa ação simbólica não passou despercebida.
A nudez e o descalço de Isaías representaram a vulnerabilidade do povo diante das ameaças externas e a necessidade de confiar em Deus durante a crise. Ao caminhar descalço, Isaías simbolizava a humildade e a submissão à vontade divina, mostrando que não havia nada que pudesse proteger Judá, além da confiança em Deus e da obediência aos seus mandamentos. Deus então explicou o significado simbólico dessa ação. Ele comparou o período de 3 anos em que Isaías andou nu e descalço ao destino que aguardava o Egito e a Etiópia. Assim como Isaías foi uma representação física da futura nudez e descalço dos prisioneiros dessas nações, a Assíria os capturaria, despojá-los-ia de suas vestes e os levaria em cativeiro, expondo-os à vergonha. Enquanto Isaías profetizava, a situação de Judá continuava a se complicar, com o reino se aproximando de tempos difíceis e incertos. Judá estava em um estado de caos espiritual, com Acás promovendo a idolatria e a adoração a deuses estrangeiros, o que fez o povo se afastar do Deus verdadeiro. O profeta Isaías confrontou Acás, alertando-o sobre as consequências de sua apostasia e exortando-o a se arrepender e voltar para Deus. No entanto, Acás ignorou essas advertências e seguiu desobedecendo. Com o tempo, a situação de Judá piorou e a Assíria invadiu o reino, devastando o país e colocando Jerusalém sob cerco. O povo de Judá, sob o domínio assírio, sofreu imensamente, enfrentando fome, doenças e miséria. O reinado de Acás foi um período sombrio para Judá, marcado por escolhas políticas erradas e falta de fé em Deus, o que deixou o reino fraco e em desespero. A morte de Acás, porém, não pôs fim aos problemas, mas marcou o início de um período ainda mais tumultuado, com seu filho Ezequias assumindo um reino em ruínas e enfrentando desafios ainda maiores. Assim que Ezequias subiu ao trono, iniciou uma série de reformas religiosas e políticas para erradicar a idolatria e restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. Isaías apoiou e encorajou Ezequias em seus esforços de reforma, servindo como conselheiro espiritual e profeta do rei. Durante esse período, Isaías continuou a transmitir as mensagens de Deus ao povo de Judá, exortando-os ao arrependimento e à fidelidade. Ele denunciou a injustiça social, a corrupção moral e a idolatria que ainda predominavam no reino, ao mesmo tempo que oferecia esperança e consolo, lembrando o povo das promessas de salvação e redenção de Deus. No entanto, durante o reinado de Ezequias, Judá enfrentou uma crise ainda maior quando Senaqueribe, rei da Assíria, ameaçou invadir Jerusalém. Senaqueribe governou a Assíria de 705 a 681 a.C., período em que o império era uma potência regional dominante, envolvida em várias campanhas militares, incluindo incursões na região de Judá. O exército assírio era uma das forças militares mais temidas do mundo antigo, conhecido pela sua disciplina, organização e eficácia. Preocupado com a ameaça, o rei Ezequias tentou inicialmente uma solução diplomática e buscou negociar com Senaqueribe para evitar um conflito direto. A Bíblia, no livro de Reis e registros históricos, detalham essas tentativas de negociação. Ezequias enviou mensageiros a Senaqueribe oferecendo pagar tributos em troca de paz e para evitar a invasão. No entanto, Senaqueribe marchou contra todas as cidades fortificadas de Judá, conquistando-as. Ezequias, então, enviou uma mensagem ao rei assírio em Laquis, reconhecendo sua culpa e se oferecendo a cumprir as exigências. Senaqueribe inicialmente exigiu 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, mas não ficou satisfeito com os termos propostos e decidiu invadir Judá de qualquer forma. Isso resultou no cerco a Jerusalém, deixando Ezequias sem alternativas. Diante da rejeição de suas tentativas de paz e ao saber que Senaqueribe havia enviado uma carta ameaçando Jerusalém e o Deus de Israel, Ezequias ficou profundamente angustiado. Ele recebeu a carta, subiu ao templo e Ezequias leu a carta que zombava de Deus e ameaçava destruir Jerusalém. Ao tomar conhecimento dessa ameaça, rasgou suas vestes em um gesto de luto e desespero diante da situação.
O ato de rasgar as vestes era um costume comum em várias culturas antigas, incluindo a judaica, como um sinal de angústia, luto ou arrependimento. Após esse gesto, Ezequias buscou orientação divina e enviou mensageiros ao profeta Isaías para pedir conselhos sobre como lidar com a ameaça. Isaías recebeu uma mensagem de Deus e tranquilizou Ezequias. Ele declarou que Deus protegeria Jerusalém e derrotaria o exército assírio. O profeta afirmou: "Não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio." Isaías trouxe uma mensagem de confiança e esperança para Ezequias e para o povo de Judá, assegurando ao rei que Deus estava ciente das blasfêmias de Senaqueribe e das ameaças contra Jerusalém. Ele profetizou que o exército assírio seria derrotado e não conseguiria conquistar a cidade. Além disso, Isaías lembrou a Ezequias das promessas de Deus de proteger Judá e garantir a continuidade da linhagem davídica, enfatizando que Jerusalém seria salva devido ao amor e às promessas feitas a Davi. Para fortalecer a fé de Ezequias, Isaías ofereceu um sinal miraculoso. A sombra no relógio de Acás retrocederia 10 graus. De acordo com a Bíblia, esse sinal realmente ocorreu, demonstrando o poder e a autoridade de Deus. A mensagem de Isaías trouxe conforto e esperança, fortalecendo a confiança de Ezequias e do povo de Judá na proteção divina. Ezequias, então, expressou sua fé em Deus e suplicou que ele ouvisse suas orações, interviesse em favor de Jerusalém e demonstrasse seu poder para que todos os reinos da terra soubessem que o Senhor era o Deus Supremo. Em resposta à fé e às orações do rei, Deus interveio de maneira sobrenatural para proteger Jerusalém. Conforme registrado em 2 Reis 19:35, naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados no acampamento assírio. Quando os assírios se levantaram pela manhã, encontraram todos os corpos dos soldados mortos. Em uma única noite, o anjo de Deus trouxe uma destruição massiva ao exército assírio, resultando na sua completa derrota. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre como esse evento sobrenatural ocorreu, ele é apresentado como uma intervenção divina direta para proteger Jerusalém. Esse episódio destaca a crença na proteção divina e a importância da fé, especialmente em momentos de grande perigo. No dia seguinte, o povo de Jerusalém e seus líderes, incluindo o rei Ezequias, ficaram surpresos e aliviados pela proteção divina. Eles reconheceram o poder de Deus como a razão pela qual haviam sido salvos de uma ameaça tão iminente e destrutiva. Ezequias e Isaías trabalharam juntos para restaurar a fé e a obediência ao Deus verdadeiro, preparando o caminho para um futuro de paz e prosperidade para Judá. No entanto, após algum tempo, Manassés, filho de Ezequias, assumiu o trono de Judá e governou por cerca de 55 anos. Infelizmente, seu reinado ficou marcado como um dos mais sombrios da história de Judá, devido à sua severa rebelião contra Deus e à perseguição aos fiéis. Manassés reverteu muitas das reformas religiosas implementadas por seu pai, Ezequias, e reintroduziu a idolatria e a adoração a deuses pagãos, construindo altares dentro e ao redor de Jerusalém. Ele também perseguiu cruelmente os profetas e aqueles que permaneciam fiéis ao Deus de Israel, derramando sangue inocente e espalhando corrupção espiritual por todo o reino. Em meio a esse ambiente hostil, Isaías continuou a proclamar a palavra de Deus, apesar do perigo iminente. Ele denunciou a apostasia de Manassés e alertou sobre as consequências da rebelião contra Deus. Isaías enfrentou oposição e perseguição por suas profecias e sua fidelidade a Deus, mas permaneceu firme em sua missão como mensageiro do Senhor. Durante o reinado de Manassés, Isaías pode ter sofrido martírio devido à sua fé inabalável. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre a morte de Isaías, a tradição judaica afirma que ele foi perseguido e martirizado durante o governo de Manassés. Seu legado como profeta e mensageiro de Deus, no entanto, continuou a inspirar fé e coragem, mesmo em tempos de grande tribulação.
Outro relato sobre a morte de Isaías é encontrado no livro apócrifo Ascensão de Isaías, que não faz parte do cânon das escrituras hebraicas ou cristãs, mas é considerado importante para a compreensão da literatura e teologia judaico-cristãs. O livro é composto por várias partes, incluindo visões, profecias e uma narrativa sobre a ascensão de Isaías ao céu. A história de sua morte, conforme descrita nesse texto, é uma das mais dramáticas e notáveis. Ela conta que durante o reinado de Manassés, Isaías enfrentou grande oposição devido às suas profecias e seu papel como defensor da justiça e da retidão. Manassés, enfurecido com as críticas de Isaías, que condenavam suas práticas idólatras, decidiu punir o profeta de forma extrema. Isaías, fiel até o fim, aceitou seu destino com coragem e resignação. Ele permaneceu firme em sua fé e continuou a proclamar a mensagem de Deus até o último momento, mesmo diante de uma morte terrível e tortuosa. Quanto a Manassés, embora seu reinado tenha sido marcado pela desobediência e pelo pecado, há indícios de que ele tenha se arrependido nos últimos anos de seu governo. Segundo o relato no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, Manassés foi levado cativo para a Babilônia após uma derrota militar. Lá, ele se humilhou diante de Deus e, posteriormente, foi restaurado ao trono de Judá, onde tentou reformar a religião e promover a adoração a Yahvé. No entanto, seu arrependimento veio tarde demais para evitar o juízo de Deus sobre Judá. O reinado de Manassés teve consequências duradouras para o reino, deixando uma marca indestrutível na história do povo de Deus. Seu legado é lembrado como um aviso sobre os perigos da apostasia e da desobediência a Deus, mas também como um exemplo de que a misericórdia divina pode ser concedida, mesmo nas horas mais sombrias. Como um lembrete do poder do arrependimento e da misericórdia de Deus para aqueles que se voltam para Ele sinceramente, Isaías, apesar das inúmeras perseguições contra os crentes e profetas, ficou conhecido por seus escritos proféticos, os quais estão registrados no livro que leva seu nome, o livro de Isaías. Este livro, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia, é composto por 66 capítulos e é uma das obras mais longas e influentes entre os profetas do Antigo Testamento. Isaías registrou suas visões e profecias ao longo de seu ministério, transmitindo as mensagens de Deus ao povo de Judá durante um período crucial da história de Israel. Seus escritos abordam uma vasta gama de temas, incluindo a soberania de Deus, a santidade, a justiça social, o arrependimento e a esperança de redenção. Isaías também descreveu poderosas visões sobre o futuro messiânico e a restauração de Israel. Suas profecias e ensinamentos têm sido fontes de inspiração e orientação para milhões de pessoas ao longo da história, tanto dentro quanto fora da tradição judaico-cristã. As mensagens de justiça, esperança e redenção continuam a ressoar até hoje, desafiando as pessoas a viverem segundo os princípios de Deus e a se arrependerem de seus pecados. No entanto, as profecias messiânicas de Isaías são, sem dúvida, de grande importância para a fé judaico-cristã. Suas visões sobre a vinda de um Messias Redentor ofereceram esperança ao povo de Israel durante tempos de dificuldade e opressão. As profecias de Isaías sobre o nascimento virginal de Jesus, sua vida, seu sacrifício na cruz e seu reinado eterno são fundamentais para a compreensão da fé cristã e têm sido uma fonte de consolo e confiança para os crentes ao longo dos séculos. Os cristãos reconhecem Jesus Cristo como o cumprimento final dessas profecias. Ele é o Messias prometido que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte.